Oi pessoal, esse daqui é um vídeo bastante rápido, bem pocket, sobre o estudo sobre a histeria do Freud. Bom, é importante notar que esse estudo sobre a histeria do Freud, na verdade, não é uma obra propriamente dita, mas sim é um compilado de alguns casos que o Freud e o Breuer analisaram. O Breuer era um contemporâneo do Freud, também médico, e ele foi o principal expoente da técnica hipnótica, certo? Em contraponto à técnica freudiana, que era a técnica psicanalítica. Então existia uma diferença entre a hipnose breueriana e a é, psicanálise freudiana. E aí esse daqui é um texto que foi escrito a quatro mãos, portanto, com o Breuer e com o Freud, e a gente vê aqui alguns casos de algumas pacientes, é, como por exemplo o paciente Charcot, que tem uma nevralgia na face, sente dores de face, como também outra paciente, deixe-me ver aqui o nome da paciente, que a minha memória não está das melhores, que já está meio tarde. Então vamos lá, né? Cadê? Muito bom. A gente tem aqui a Charcot, a gente tem aqui a Sara, a gente tem aqui a Catarina e a gente tem aqui a Isabel, que são alguns casos que foram analisados pelos dois autores. E aí, o que acontece né? Qual que é a grande tese da obra? A grande tese da obra é que existem duas grandes fontes de uma dor neuropática, certo? Duas grandes fontes de uma dor dos nervos, né? Que as pessoas sentem dores nos nervos, e aí existem duas grandes fontes. Quais são elas? A gente vai ter ali uma fonte que ela é morfológica, uma fonte anatômica, que é uma fonte que é causa da lesão, e a gente vai ter ali uma fonte que ela é histérica. A fonte histérica, ela é aquela lesão nos nervos que na verdade não é uma lesão nos nervos propriamente dita. É uma lesão nos nervos em que o paciente sente a dor dos nervos, mas ele não tem nenhuma correlação morfológica explícita. Então, o paciente, se você for ver, ele não tem nenhum dano ali em qualquer uma das estruturas nervosas que correspondem à sensibilidade da dor. E aí, o debate em torno da obra é o seguinte, né? Como é que um ser consegue sentir esse tipo de dor? Como é que a dor histérica ela se estabelece? E aí o Freud ele observa que a dor histérica ela se estabelece a partir de um processo psíquico chamado de reminiscência, que é praticamente a teoria do recalque, né? Onde algum determinado paciente tem alguma determinada situação da vida dele em que ele, de certa maneira, joga para a memória ali, joga, na verdade, tenta esconder ali alguma coisa que estava acontecendo na vida dele, que era traumática, e aí ele meio que tenta esquecer isso. Só que aí o que acontece é que você tem sempre uma reminiscência. Reminiscência significa algo que sobra. Então você sempre tem algo que sobra. E esse algo que sobra é aquilo que vai aparecer no corpo, no soma, em formato de dor, certo? Então o ser ele tem uma dor que se expressa porque ele tem esse cronograma de reminiscência. Então, o mecanismo da dor histérica dos nervos é um mecanismo de dor gerado por uma mimesis, certo? Por uma memória, por um processo de jogar a memória à frente. E aí, o debate principal que tem dentro deste livro é um debate em torno da discussão de que qual seria o melhor tratamento para esse paciente. Se a gente vai ter ali o princípio de relaxamento ou o princípio de catarse, que era o princípio que o Breuer utilizava nos seus processos hipnóticos, e entre a psicanálise, que na verdade usava como principal pressuposto ainda uma teoria de livre associação de ideias. Ainda não existia uma teoria bem formulada sobre o xiste e sobre os sonhos, que são outras duas ferramentas que a psicanálise utiliza para conseguir compreender esses conteúdos do inconsciente. A operação que joga um determinado conteúdo da consciência para a inconsciência, ela ainda não foi definida nesse livro, porque ainda tinha uma ideia de reminiscência, que depois evoluiu para a ideia de recalque, mas ela é chamada de recalque. Então, assim, na economia geral da obra freudiana, que eu acho que é como ela deve ser lida, como se ela tivesse uma economia geral,
Tal como se você fosse ler ali o Antigo Testamento à luz do Novo, eu acredito que essa ideia de reminiscência ela seja ali uma ideia primária de um recalque, que é justamente a ideia de você jogar objetos da sua consciência para sua inconsciência. E aí o Freud ele acredita que por meio da livre associação, por meio da liberalização do discurso do doente, se conseguia gerar e se descobrir algumas daquelas que são as causas para a dor neuropática descrita, certo? Para o Breuer, a grande ferramenta terapêutica é o que? É a hipnose, certo? Então, é o princípio de relaxamento do sujeito, que é o princípio de catarse, que vai permitir com que o sujeito entre em um determinado estado que o deixe psiquicamente vulnerável a alterações da sua capacidade de consciência. Então, em termos dessas alterações da sua capacidade de consciência, o sujeito consegue, a partir disso, elaborar sua própria cura, elaborar sua própria terapêutica. Certo? Então, os estudos sobre a histeria são estudos muito interessantes, porque eles permeiam a obra freudiana e eles mostram ali o início de uma cadeia explicativa que corresponde àquilo que se chama de psicanálise, onde se tem o nascimento da psicologia moderna, certo? O nascimento do estudo sobre a psique humana, sobre as estruturas da experiência vivida humana, certo? Isso aqui foi um breve resumo, só para você aprender a falar um pouco sobre esse livro, para você entender qual é a granulação desse livro. E é isso. Eu vou tentar fazer aqui um resuminho, né? Eu tô lendo os livros, então a minha pequena ideia inicial é fornecer essa essa compreensão inicial que eu tive dos livros, né? Eu já tinha lido ali O Homem dos Lobos e outros escritos da Companhia das Letras e agora eu estou lendo de fato as obras do Freud de forma completa, certo? Começando ali da primeira obra até a última obra. Então eu vou postando vários vídeos em torno disso, porque são vídeos sempre muito interessantes, é sempre bom a gente rememorar aquilo que é o nascimento da ciência que a gente pratica. Se a gente for praticar saúde mental, a gente precisa estudar Freud, certo? Ai, meu Deus, mas eu estudo psicologia baseada em evidências. Eu não gosto do Freud. Meu amigo, você precisa saber Freud. Você precisa saber o Sigmund Freud. Você precisa pelo menos conhecer o objeto que você está criticando sem que tenha um espantalho em torno dele, certo? Eu acho que isso é uma das premissas mais importantes. Certo? Isso é uma das premissas mais importantes e que fique de reminiscência para você, certo? Que fique sempre como algo que vai reaparecendo na sua consciência intelectual à medida que você vai vivendo essa consciência intelectual. A capacidade de você sempre estar ali em contato com aqueles que foram os grandes bastiões e originadores da sua ciência, certo? Bom, muito obrigado. Esse daqui foi os estudos sobre a histeria do Freud, certo? E é isso. Valeu.